Olá, bem-vindos à nossa análise dos resultados da Telefônica Brasil, que todo mundo conhece como Vivo. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nos números do terceiro trimestre de 2025 da líder de telecomunicações do país. Bom, só para contextualizar, a Vivo ganha dinheiro de duas formas principais: com os serviços móveis, ou seja, os planos de celular pós e pré-pago, e com os serviços fixos, que são a internet de fibra ótica e a TV por assinatura. Entender isso é a chave para a gente sacar de onde veio o crescimento que vamos ver agora. E olha, antes da gente começar a destrinchar os números, um recado rápido. Se esse tipo de conteúdo que vai direto aos dados e ajuda a tomar decisões de investimento com mais base faz sentido, considere se inscrever aqui no canal. Assim, nenhuma análise passa batida. Combinado? Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 pontos. Primeiro, o grande destaque do trimestre. Depois, vamos investigar o que puxou o crescimento para cima. Na sequência, um raio-x completo das finanças da empresa. Depois, a gente vê como o valor está voltando para o acionista. E para fechar, vamos falar de futuro. Ok, vamos começar pelo principal. O terceiro trimestre de 2025 da Telefônica Brasil pode ser resumido basicamente em uma ideia: um crescimento bem forte e consistente em todas as frentes. E o número que salta aos olhos é o lucro líquido, quase 1,9 bilhão de reais. Isso é um salto, e que salto, hein? De 13,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Um crescimento de 2 dígitos no lucro mostra que a empresa não só está vendendo mais, mas está sendo muito eficiente na gestão dos custos. A rentabilidade está expandindo. E claro, para ter um lucro desses, a receita tem que vir forte. E veio. Quase 15 bilhões de reais em receita líquida, um crescimento bem sólido de 6,5%. Agora a pergunta de $1 milhão é: de onde exatamente está vindo essa força toda? O que está por trás desses números? É o que a gente vai ver agora. Beleza, vamos olhar agora para a operação da empresa para entender a raiz desses resultados. A performance da Vivo, basicamente, se apoiou em 2 grandes motores de crescimento: o segmento móvel, com foco total no pós-pago, e a expansão da rede de fibra. Começando pelo celular, a estratégia da Vivo é claríssima: focar no pós-pago. Esses são os planos de assinatura mensal. E por que isso é importante? Porque eles são muito mais valiosos, trazem uma receita recorrente, mais previsível, e o cliente tende a cancelar menos. Isso significa menos custo para a empresa e um fluxo de caixa bem mais estável. A Vivo fechou o trimestre com quase 70 milhões de clientes no pós-pago. É um número gigante, mas o número sozinho não conta tudo. O que impressiona de verdade é a trajetória de crescimento que levou a esse total e o que isso quer dizer em termos de qualidade da base de clientes. Crescer 7,3% em um ano é a prova de que a estratégia está funcionando muito bem. Cada cliente novo aqui contribui direto para o aumento da receita que a gente viu e com uma margem de lucro bem melhor que a do pré-pago. Isso solidifica a liderança da Vivo nesse mercado que é, de longe, o mais rentável. O segundo motor, que é tão importante quanto o primeiro, está na parte de serviços fixos. A gente está falando da tecnologia FTTH, a famosa fibra até a casa. É aquela internet super rápida que virou item essencial, né? E a Vivo está investindo pesado para ser a número 1 nesse mercado. A empresa chegou na marca de 7,6 milhões de casas conectadas com a sua fibra. E assim como no pós-pago, a história aqui é de uma expansão super forte que não para de crescer trimestre após trimestre. E aqui o crescimento é ainda mais rápido, quase 13% a mais de casas conectadas em um ano. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, a demanda gigantesca que existe no Brasil por internet de qualidade. E segundo, a capacidade da Vivo de construir sua infraestrutura e capturar essa demanda de forma muito eficiente. Muito bem, a gente já viu que a Vivo está conseguindo mais clientes nos segmentos que dão mais dinheiro. A pergunta agora é: como essa performance toda na operação se reflete nos indicadores financeiros, aqueles que realmente pesam na decisão de investir? Vamos dar uma olhada no retrato financeiro completo. E essa tabela aqui, nossa, ela é o resumo perfeito de como o sucesso na operação vira dinheiro no caixa. A gente vê a receita líquida crescendo 6,5%. Mas olha que interessante, o EBITDA, que mede a geração de caixa da operação, cresceu ainda mais rápido, 9%. Isso mostra uma melhora na eficiência na margem. Mas vamos além. O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, está num nível bem saudável, mostrando que a empresa gera bastante lucro com o capital dos sócios. Já o PL, ou seja, o preço sobre lucro, está em patamares que parecem bem atrativos se a gente compara com o histórico da própria empresa e do setor. A mesma coisa vale para o PVPA.
Esses múltiplos, somados ao crescimento que a gente viu, pintam um quadro financeiro bem sólido. Uma empresa com números fortes é ótimo, mas para quem investe, a pergunta final é: quanto desse valor todo está de fato voltando para o bolso do acionista? Vamos ver agora a política de remuneração da Vivo. A Vivo tem uma política bem clara de retorno de capital, usando principalmente 3 ferramentas. Os juros sobre capital próprio, ou JCP, que são uma forma de pagamento com vantagem fiscal para a empresa. A redução de capital, para devolver dinheiro direto, e os programas de recompra de ações, que diminuem a quantidade de ações no mercado e tendem a valorizar o papel de quem continua sócio. E o valor total é de encher os olhos. Mais de 5,6 bilhões de reais retornados aos acionistas só até outubro de 2025. Esse montante, quando a gente olha para o dividend yield, coloca a Vivo como uma das empresas de destaque na bolsa para quem busca renda passiva. E o mais importante não é só o que já foi pago, mas o que vem pela frente. A empresa bateu o martelo, vai distribuir no mínimo 100% do lucro líquido até 2026. Esse é um sinal de confiança gigante na geração de caixa futura, né? Com essa informação, a gente consegue até fazer o famoso cálculo do preço-teto. Vamos imaginar um cenário. O investidor busca um retorno de, digamos, 6% ao ano só com dividendos. Se a projeção de dividendo for de R$ 3,50 por ação, a conta é simples. Pega os R$ 3,50 e divide por 0,06. O resultado? Um preço-teto de R$ 58,33. Isso dá uma margem de segurança bem interessante na hora de decidir comprar. Depois de analisar o presente, é hora da gente olhar para o futuro. O que o relatório sinaliza sobre os próximos passos da Vivo e onde ela vai colocar suas fichas para continuar crescendo? Olhando para frente, a estratégia é bem clara. Primeiro, expansão agressiva da rede 5G. Isso é crucial para se manter na liderança tecnológica. Segundo, foco total nos serviços digitais para empresas, o B2B, que é uma área que está crescendo absurdamente, mais de 34% ao ano, e com margens ótimas. E, por fim, um compromisso sério com ESG, que atrai cada vez mais investidores. E isso tudo nos leva à grande questão para o futuro. A Vivo está investindo uma fortuna na infraestrutura do 5G. O grande desafio vai ser equilibrar esses investimentos gigantescos com a necessidade de continuar crescendo o lucro e, ao mesmo tempo, cumprir aquela promessa de distribuir 100% desse lucro. A forma como a empresa vai executar esse plano é o que vai dizer tudo sobre o seu sucesso nos próximos anos. E aí? Com base nesses números todos e nesse compromisso com dividendos, a Vivo parece ser uma boa oportunidade? Qual a opinião de quem nos acompanha? Deixem a análise e o que acharam do preço-teto aqui nos comentários. Vamos conversar sobre os resultados? E para ver como a gente pega uma análise como essa e aplica na prática comprando ativos todo mês, é só conferir os vídeos da nossa série sobre a carteira do canal. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima análise.